No Saber Direito desta semana, você vai entender mais sobre o direito constitucional. Vai compreender o processo legislativo, a repartição constitucional de competências e as medidas provisórias. As aulas são com o professor Rafael Alemar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa última aula do nosso mini curso, né, de Poder e Processo Legislativo. Até aqui a gente caminhou bem, a gente falou sobre muitos temas interessantes do nosso legislativo. A gente começou lá na introdução a gente falou de alguns aspectos históricos, a gente veio caminhando, trouxe a motivação de existir uma instituição separada para a formulação das leis, né? Não só essa, mas existir um poder judiciário, existir um poder executivo, ou seja, a separação dos poderes. A gente comentou sobre tudo isso, a gente falou da federação, a gente falou de repartição constitucional de competências, falamos também sobre alguns aspectos, né, próprios do legislativo, a gente falou do funcionamento do legislativo, passamos rapidamente pela sua composição. A gente comentou na última aula sobre comissão parlamentar de inquérito e a gente vem aí trazendo alguns aspectos que sejam relevantes e que eu reputo que sejam legais e interessantes para que vocês tenham um conhecimento. E fica sempre aquela advertência, né? Esse nosso mini curso, como o próprio nome diz, né? Ele é um mini curso, então a gente não vai esgotar todos os temas sobre a disciplina, né? Eu até preparei mais coisa para passar para vocês, para trazer o máximo de conteúdo possível, mas como o nosso tempo ele é limitado, então a gente às vezes tem que selecionar o que a gente vai colocar aqui para vocês, tá bom? Então, a ideia do nosso mini curso é que vocês tenham essa noção, essa visão geral do legislativo, e é o que eu sempre falo para os nossos alunos, né? É importante que vocês tenham primeiro uma compreensão do que é básico e do que é estruturante de cada tema, de cada disciplina, para depois fazer alguns aprofundamentos. Então, a gente trouxe algumas ideias aí estruturantes e espero que você tenha aprendido alguns pontos, alguns conceitos, e se se despertou esse interesse em você, você tem algumas diretrizes para seguir e para se aprofundar no tema. Tá legal? Então, hoje a gente vai continuar o nosso curso, a gente vai encerrá-lo, né? São 5 aulas desse nosso mini curso, hoje é a última aula, e eu sou Rafael Alemar. Eu sou consultor legislativo aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu atuo na área de Constituição e Justiça. Então, a gente vai tratar hoje um pouquinho nessa última aula sobre noções de processo legislativo. A gente vai trazer alguns pontos importantes, né? Alguns pontos aí estruturantes da disciplina, e espero que você aproveite. Já venha com aquela ideia que eu coloquei no finalzinho da última aula, de vir com a Constituição e vir com papel e caneta, porque é importante que você anote, faça algumas observações aí e acompanhe o que a gente está comentando na sua Constituição. Ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui de noções de processo legislativo com um conceitozinho, né? O que é o processo legislativo? O processo legislativo ele é o conjunto de atos pré-determinados, né? São um conjunto de atos pré-estabelecidos para a formulação das leis. Então, é esse conjunto, né, pré-estabelecido ele já está previamente definido para a consecução desse ato, para a elaboração dessa norma jurídica, tá? Então, o processo legislativo ele é esse conjunto de atos que vai culminar com a inovação do nosso ordenamento jurídico. E o processo legislativo é o nosso tema da aula, a gente vai trazer algumas noçõezinhas sobre isso, tá? E o processo legislativo ele é importante, por quê? Porque o desrespeito às normas que regem a formulação das leis, esse desrespeito configura uma inconstitucionalidade formal. Então, essa lei ela pode sofrer o controle de constitucionalidade sob o aspecto formal se não se seguir o trâmite ali para a sua elaboração. E isso é tão importante, reparem que é tão importante, porque em uma das poucas situações em que o judiciário admite intervir previamente, né, a elaboração da lei, é justamente nesse ponto, se houver uma infringência aí ao devido processo legislativo. E aí o Supremo admite a impetração de mandado de segurança. Aí cabe aí, né, ao parlamentar ele impetrar o mandado de segurança para essas hipóteses em que o parlamentar perceba que está havendo alguma
alguma desobediência ao rito, né, ao processo legislativo devidamente estabelecido nas normas constitucionais. Por exemplo, se estiver alguma pessoal no Congresso quiser promulgar uma PEC, tendo ela sido aprovada apenas em primeiro turno. Então, isso não pode ser feito. E aí, se caso esteja aí caminhando para a promulgação, caberia um mandado de segurança. Claro que isso é um exemplo meio absurdo, mas é só para você perceber que se houver algum problema ali na caminhada dessa formação da lei, pode ser impetrado um mandado de segurança para fazer esse controle prévio antes mesmo que a lei passe a existir. Legal? Então, seguindo aqui na nossa aula, eu quero trazer para vocês, né, o que traz o artigo 59 da nossa Constituição, porque esse artigo 59 ele traz os atos normativos primários. E quais são eles? Né? São os atos ali que serão, são os atos que estão dentro ali do rol que a Constituição traz dentro de processo legislativo. Esses são os atos normativos primários, né, que encontram o seu fundamento de validade diretamente na Constituição. Eu lembro que a doutrina ela traz também como um ato normativo primário o decreto autônomo, lá do artigo 84, em que o presidente, né, ele pode, se eu não me engano, é o inciso 6, que ele pode trazer, né, algumas disposições em decreto autônomo, né, por exemplo, extinguir cargos e funções públicas que estejam vagos. Então, ele pode extinguir isso por meio de decreto autônomo. Então, entende-se que esse decreto autônomo ele encontra o fundamento de validade dele também diretamente na Constituição. Então, ele seria um ato normativo primário. Tá joia? O artigo 59, então, ele traz aqui, olha, quais são esses atos normativos primários, né? As emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo, resoluções, tá bom? Então, esses são os atos normativos primários trazidos pela nossa Constituição. Então, passamos agora, né, você tendo aí essa ideia de quais são os atos normativos primários, né, aqueles que encontram fundamento diretamente de validade na Constituição, vamos às fases do processo legislativo. O processo legislativo se desenvolve em 3 fases. São elas: a primeira, fase preliminar, que é a fase de iniciativa, né? É você dar o start, você ali provocar a deliberação, o início de um processo de formação das leis. Essa é a fase preliminar. Temos também a segunda, que é a fase constitutiva, né, que é onde ocorre ali a deliberação, a discussão propriamente do processo, a constituição mesmo da nova norma que ingressará no ordenamento jurídico. Por fim, temos a fase complementar, tá bom? Então, a fase preliminar de iniciativa, vamos a ela, vamos trazer alguns pontos aqui importantes para a gente tratar com vocês. Esta fase, então, ela costuma concentrar muitos dos problemas de constitucionalidades das leis, né? Porque ela envolve a fase de iniciativa. E a fase de iniciativa é aquela fase em que determinada autoridade inicia o processo legislativo. E essa fase ela pode encontrar alguns problemas de constitucionalidade, e isso a gente vê muito na prática. Se você for dar uma olhada na jurisprudência, tem muito problema de constitucionalidade, normalmente, né, por exemplo, de uma lei, né, proposta pelo parlamentar, mas que é de iniciativa do chefe do executivo, tá bom? Isso seria um vício de inconstitucionalidade, né, um vício de constitucionalidade formal, que aí cabe o controle do judiciário. Tá legal? Então, vamos comentar aí um pouquinho, né, dessa questão da iniciativa. E a fase de iniciativa, já que a gente está falando, né, do início, a autoria de algum projeto, isso é muito caro aos parlamentares, isso é muito caro ali, né, isso há geralmente rola uma disputa política para saber quem que vai ser o autor de determinado projeto, porque isso traz um capital político muito interessante, né? Se for uma lei com uma boa repercussão na sociedade, é muito bom para o parlamentar, né, ele propagar isso, ele tornar público que ele é o autor daquela lei. Isso traz um capital político para ele muito interessante. Então,
já que a gente está tratando dessa questão da iniciativa, é importante deixar esse registro. Inclusive, alguns regimentos internos trazem, né, essa questão da prejudicialidade. Por quê? Porque, normalmente, né, tem alguns temas que tramitam no Legislativo que eles têm ali uma pluralidade de autores. Tem muita gente que pensou naquele tema. Então, o Instituto da Prejudicialidade, ele existe no Legislativo justamente para que se privilegie o autor, né, que primeiro apresentou aquela matéria. Então, se já tem uma matéria em trâmite, por exemplo, ali na Câmara Legislativa do Distrito Federal, não se pode apresentar uma nova proposta que tenha igual teor, porque, né, se privilegia aquele que apresentou primeiro. E é importante esse Instituto da Prejudicialidade para garantir tanto aí essa homenagem a quem primeiro apresentou a matéria, quanto também para se conferir uma coerência à atividade legislativa. Porque se não houvesse esse Instituto da Prejudicialidade, né, não precisaria haver emendas, não precisaria haver a previsão de substitutivo, porque bastaria o parlamentar apresentar um novo projeto, né, sobre aquela mesma matéria com as mudanças que ele entenda pertinente. Entendeu? Então, por isso é importante, né, que se resguarde o Instituto da Prejudicialidade no âmbito do Legislativo. Legal? Então, vamos seguindo aqui a nossa aula a respeito da iniciativa. E aí a gente vai trazer uma classificação aqui, né? A iniciativa, ela se divide entre privativa, concorrente, geral ou popular. Alguns doutrinadores trazem um outro tipo de classificação, uma nova espécie ali de classificação, mas a gente vai trabalhar só com essas, que é para você ter uma ideia boa aí do nosso assunto. A iniciativa privativa, também chamada de reservada ou exclusiva, né, ela se faz presente quando ali a norma constitucional, ela determina que a proposição de determinada matéria cabe exclusivamente a determinada autoridade. Tá? Então, é a iniciativa privativa. Por exemplo, a iniciativa para tratar da remuneração dos servidores aí do Executivo, essa iniciativa ela é apenas do chefe do Executivo. Tá legal? Então, um deputado ou um senador não pode iniciar um projeto de lei para aumentar aí, por exemplo, os vencimentos de servidores da administração federal. Tá legal? É claro que os parlamentares, eles têm essa prerrogativa, eles têm aí a competência, a iniciativa privativa para iniciarem o processo ali de uma lei que altere a remuneração dos servidores da própria casa. Aí tudo bem. Aí essa iniciativa, ela fica ali privativa dos parlamentares. Tá legal? Então, né, acerca dessa iniciativa privativa, cabe a gente trazer uma advertência sobre uma súmula do STF que está superada. É a súmula de número 5, porque ela diz que a sanção, né, supre a falta de iniciativa do Poder Executivo. Ocorre que a jurisprudência do STF caminhou no sentido de que essa sanção ela não convalida esse vício, né? Então, se a proposta ela deveria ter sido apresentada pelo chefe do Executivo e foi apresentada aí por um parlamentar, mesmo que aprovada no Congresso e levada à deliberação do Executivo, o Executivo dê o aceite dele, né? Ele dê a sanção, mesmo essa sanção, ela não supre esse vício de iniciativa que é do próprio Executivo, né? Então, a jurisprudência uso do STF é no sentido de que a sanção, ela não supre esse vício de iniciativa. Então, cuidado com essa súmula número 5 do STF, que ela está superada, tá? E essa ideia da reserva de iniciativa, ela é no sentido de resguardar a autonomia, né, justamente aí dos poderes e das funções do nosso Estado. Porque tendo algumas matérias, né, que tratam ali de alguma coisa mais interna ou das peculiaridades de determinado poder, né, isso teria uma reserva de iniciativa para resguardar intromissões ali abusivas de um poder no outro. Então, é essa a ideia da reserva de iniciativa. E o Supremo ele também tem uma posição firmada no sentido de que essa reserva de iniciativa, ela se aplica, esse modelo federal de reserva de iniciativa, se aplica pelo princípio da simetria aos demais entes da nossa federação. Legal? Isso é uma posição bem tranquila do Supremo nesse sentido. E aí é importante que você entenda que a atividade de legislar, ela é
típica apenas do legislativo, né? Embora os outros poderes, né, eles possam também editar normas, né? A gente já comentou isso, que é a função atípica dos poderes. O único poder que possui como função típica legislar é o poder legislativo. Então, entende-se que quando a Constituição retira a iniciativa geral, ou a iniciativa do parlamentar, e confere essa iniciativa a alguém, confere uma iniciativa privativa, essas hipóteses de reserva de iniciativa devem ser encaradas de uma forma restritiva, porque é uma exceção, já que o Poder Legislativo possui em sua função típica legislar. Perfeito? Então, essas hipóteses de reserva de iniciativa, elas devem ser analisadas devem ser interpretadas de maneira restritiva e as hipóteses são tratadas como taxativas. Fechou? Essas hipóteses, então, presentes na Constituição, são taxativas, é um rol exaustivo, né, de reserva de iniciativa. Perfeito, então vamos lá. E a respeito disso, né, dessa função típica do legislativo, Montesquieu, inclusive, né, no livro dele, O Espírito das Leis, ele traz, a gente já comentou bastante de Montesquieu, né? Então, Montesquieu, ele traz que não seria lícito ao executivo propor leis, embora ele pudesse vetá-las. E você sabia que os Estados Unidos, eles seguem bem essa doutrina de Montesquieu. O presidente dos Estados Unidos, ele não pode propor leis, né? Eles não têm iniciativa para isso, eles seguem essa ideia de Montesquieu. Legal? O Brasil não segue isso, a iniciativa do chefe do executivo, inclusive a hipótese de reserva de iniciativa do chefe do executivo. Legal? Então, vamos tratar algumas hipóteses aqui bem específicas, né, de reserva de iniciativa do chefe do executivo. Como a gente já comentou, não é um curso para exaurir o tema, então a gente vai trazer algumas hipóteses aqui, só para a gente dar uma comentada para você entender do que a gente está falando, tá? Então, no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, traz umas hipóteses de reserva de iniciativa do presidente da República. Um exemplo, né, de reserva de iniciativa é aí para dispor sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou o aumento de sua remuneração. A gente até já comentou sobre isso, né? A iniciativa para a produção de uma lei que verse aí sobre o aumento da remuneração dos servidores da administração federal, ela é de reserva, ela é de iniciativa privativa do presidente da República, ok? Então, não pode aí essa lei surgir pelo parlamento. Legal? Então, aqui tem uma decisão interessante do STF, que é nesse sentido. Ó. A fixação de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais e a previsão de correção monetária em caso de atraso não constitui aumento de remuneração ou concessão de vantagem. Então, essa lei prevendo isso, né, determinando a data do pagamento e determinando ali e prevendo uma correção monetária em caso de atraso, essa lei ela não tem uma reserva de iniciativa. Então, perceba como é importante a gente conhecer a jurisprudência do Supremo, porque há uma reserva de iniciativa para propor uma lei que conceda um aumento da remuneração, mas se é uma lei ali falando apenas sobre a data do pagamento e prevendo a correção monetária em caso de atraso, não há uma reserva de iniciativa. Isso está na ADI 559, né, que está lá no Supremo. Legal? E aqui um outro ponto, né, que tem ali a reserva de iniciativa que está no artigo 61. Dispor sobre os servidores públicos da União e território seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Aqui tem uma decisão do Supremo que é muito interessante. Olha só esse projeto de lei estadual de iniciativa parlamentar. Esse projeto de lei, ele veda o assédio moral na administração pública. Tá? Então, esse projeto de lei apresentado por um parlamentar, né, estadual, ele veda o assédio moral da administração pública, ele prevê algumas penalidades para quem incidir em assédio. E aí, essa legislação chegou até o Supremo e o Supremo decidiu que ela é inconstitucional. Né? Não é que ela é materialmente inconstitucional, ela é formalmente inconstitucional. Embora o tema, o conteúdo por ela tratado, seja um conteúdo aí louvável, né? Você vai está vedando ali o assédio
moral e trazendo algumas penalidades para isso, o Supremo entendeu que isso, por tratar do regime jurídico, né, por tratar dos direitos e deveres do servidor público da administração, essa norma ela deveria ter sido proposta pelo governador. Então, o parlamentar não poderia ter iniciado esse processo legislativo. Perfeito? Então, eu acho que vocês já estão entendendo bem aí o que é essa questão da reserva de iniciativa, né, dessa iniciativa privativa. Eu acho que já está ficando bem tranquilo. E aí eu vou trazer uma polêmica para vocês. Olha, pode o legislativo, né, pode um parlamentar inaugurar um processo para a formulação de lei versando sobre políticas públicas, né? Porque eu trouxe para vocês essa ideia de reserva de iniciativa e aí o Supremo ele tem uma jurisprudência firmada que a organização, né, a estruturação dos órgãos, a estruturação das atribuições dos órgãos, isso é uma norma de reserva de iniciativa do chefe do executivo, né? A gente falando aqui dos órgãos da administração, né, no âmbito do executivo, né, você, para estruturar esses órgãos, para trazer as atribuições, as competências, isso é uma reserva de iniciativa do chefe do executivo. Então, um parlamentar ele poderia instituir uma nova política pública para a administração, uma nova diretriz de atuação. A ideia, nesse caso, o parlamentar, ele tem essa liberdade, né? Ele pode trazer essa proposta, ele pode estabelecer essa nova política pública. E aí ele vai trazer alguns parâmetros e deixar que quem vai, de fato, né, organizar como será desenvolvida essa nova política pública, aí sim vai caber ao executivo, tá? Mas entenda que ao parlamentar é possível isso, instituir novas políticas públicas de uma forma bem geral, trazer algumas diretrizes, né, sem esmiuçar, sem atribuir alguma competência a algum órgão, sem criar um órgão, tá legal? E há uma discussão também que diz o seguinte, ó, não é vedado ao parlamento estabelecer por sua iniciativa, né, tendo a iniciativa da lei, não é vedado ao parlamento trazer e incrementar despesa ao orçamento, né, porque há uma discussão disso, há quem defenda que uma lei de iniciativa do parlamento não pode trazer despesas para o executivo, mas só que isso iria inviabilizar a atividade do parlamento, né? Se toda lei que o parlamentar fizesse, ele não pudesse, né, gerar uma despesa para o executivo, isso engessaria realmente a atividade legislativa. Tá legal? Então, desse ponto aqui a gente já, né, solidificou bem. Uma lei de iniciativa parlamentar, então, pode instituir uma nova política pública, mas ela só não pode realmente criar um órgão, ela não pode estruturar um órgão, não pode, né, trazer uma nova atribuição ao órgão, tá bom? Então, tudo isso a gente já deixou bem tranquilo, porque pode sim instituir essa política pública, porque senão, né, acaba inviabilizando a atividade do legislativo. Legal? Então, vamos seguindo aqui na nossa conversa, né? A gente já vai caminhando aí na metade dessa nossa última aula. E o que é importante, né? Que a ideia também, né, de que se tem uma decisão aqui do STF na ADI 2072 que traz a seguinte ideia, ó, que a ideia de que qualquer dispositivo que interfira no orçamento fere a iniciativa exclusiva do chefe do executivo para a lei orçamentária, não seria possível legislar, né, se levasse essa ideia adiante. E é isso que o STF traz para a gente. Se o parlamento, então, gera uma despesa para o executivo, isso automaticamente não inviabiliza a lei. Essa lei pode persistir, tá bom? Então, essa lei que cria um aumento de despesa, não necessariamente ela seria inconstitucional. E isso é muito importante, tá legal? Então, aí fica essa ideia de que a política pública que seria traçada pelo parlamentar, ele traria então as diretrizes, né, e deixaria que o executivo operacionalizasse isso, ok? Então, um outro ponto aí é que dessa reserva de iniciativa é que não cabe aquelas leis autorizativas, né, que tem aquelas leis que falam sobre, autoriza o Poder Executivo a tratar sobre tal assunto.
Normalmente se usa desse expediente quando há uma reserva de iniciativa do Executivo e aí o Legislativo quer meio que dar aquela ideia, olha, fala sobre isso aí. A gente não pode falar, mas eu estou te autorizando a falar, tá? Então vai lá e fala. Então, esse tipo de lei, essa lei autorizativa, o Supremo já tem jurisprudência no sentido que é inconstitucional. Tá legal? E aí, um outro detalhe, né, é que não pode também uma lei do Legislativo, de iniciativa do Legislativo, assinar prazo para o Executivo tomar determinada a atitude que é prerrogativa dele mesmo, né? Então, o que acontecia muito, né? Então, o Legislativo vai fazer isso em 90 dias. Isso não pode, o Supremo também já definiu que é inconstitucional. Joia? E aí, passando adiante, a gente tem uma concorrência também, a gente tem uma iniciativa concorrente, né, que ela é chamada também de compartilhada, e que aí é quando a Constituição atribui a algumas autoridades ou algumas pessoas, alguns agentes aí, para que eles possam dar início a algum processo legislativo. Mas isso eles podem fazer tanto isolada quanto conjuntamente. Então, essa é a iniciativa reserva, né, a iniciativa concorrente. Temos também a iniciativa geral ou comum, que ela é residual. Tudo aquilo que não for atribuído a alguém como reserva de iniciativa, né, ela vai para a iniciativa geral. E aí pode ser aí proposta a lei por qualquer membro ou comissão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou presidente da República. E aí, qualquer um desses podem ingressar, podem inicializar o processo legislativo. Temos também a iniciativa popular, essa é conferida aos cidadãos, né? Temos também essa previsão na Constituição. A nossa Constituição Federal, ela não permite uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional proposta por cidadão. Mas no Distrito Federal e em alguns estados há essa previsão, né? Há a previsão de que possa iniciar-se um processo legislativo de alteração da Constituição Estadual ou da lei orgânica por meio de uma proposta apresentada pelos cidadãos, uma proposta popular. Isso acontece, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Tá legal? Vamos seguindo, então, a nossa aula e vamos para a fase constitutiva. A gente terminou a fase preliminar, que é a fase de iniciativa, e agora a gente vai para a fase constitutiva. Nessa fase é onde ocorrem, né, as discussões, as votações e a sanção e o veto. Então é nessa fase que efetivamente se dá a produção da norma. E essa fase, né, a fase constitutiva, ela se divide em duas subfases, que são a fase de deliberação legislativa e a fase de deliberação executiva, ok? Então, a fase de deliberação legislativa, vamos a ela, né? Na maioria das vezes, né, as proposições sujeitas ao nosso bicameralismo federal, né, na maioria das vezes, ela vai ter como casa iniciadora a Câmara dos Deputados, né? Então, a casa iniciadora, em regra, estabelecida na nossa Constituição Federal, é a Câmara dos Deputados. Então, há uma certa primazia à Câmara dos Deputados, a gente vai entender o porquê, né? A gente vai entender o porquê que há uma certa primazia quando se estabelece que a Câmara dos Deputados é que será, em regra, a casa iniciadora. Legal? Então, só vai se iniciar uma proposta, né? Uma proposição pelo Senado, se for proposta pelos próprios senadores ou se for proposta por uma comissão no Senado. Há também uma previsão no regimento comum do Congresso, no artigo 142, de que um PL de autoria de comissão mista, né, formado por senadores e deputados, esse PL ele alterna, né? Ora ele vai ter iniciativa em uma casa, ora vai ter iniciativa em outra. Legal? Mas a regra é essa de primazia para a Câmara dos Deputados. Então, o que acontece, né? Normalmente, na deliberação legislativa, chega uma proposição e ela é direcionada às comissões, que aí nessas comissões há uma discussão, apresentação de emendas, né? E aí há o voto ali pelo mérito, pela admissibilidade, tá bom? Então, aí, quando ela passa por todo o trâmite legislativo,
né, e se não for uma proposta, né, que esteja sujeita à apreciação terminativa da comissão, porque essa é uma hipótese também prevista na Constituição Federal, pode ter algumas proposições que se concluem e se encerram na própria comissão, salvo recurso para o plenário. Se não é um caso desse de apreciação terminativa, essa proposição, então, ela vai para o plenário, onde terá a votação. E aí temos algumas hipóteses, né? Temos a possibilidade de ser aprovada a proposta, né? Temos a possibilidade dessa aprovação, temos a possibilidade da aprovação com emendas e temos a possibilidade da rejeição, tá bom? Então, para você compreender todo esse processo, eu vou te mostrar aqui como é que funciona, tá legal? Então, o projeto, ele chega, né, ali na casa e aí ele vai normalmente ali para as comissões, aí tem análise pelas comissões, depois vai ao plenário e aí pode ser que ele seja aprovado ou rejeitado, né? Isso estamos falando na casa iniciadora. Então, projeto na casa iniciadora e aí foi aprovado ou rejeitado. Se ele é rejeitado, o projeto já morre ali, tá? Ele nem vai para a casa revisora. Se ele é aprovado, esse projeto então ele vai para a casa revisora. Na casa revisora podem acontecer 3 hipóteses, né? Pode haver a aprovação sem emendas, né? Se foi aprovado na casa revisora sem emendas, ele já vai então para o presidente sancionar ou vetar. Se esse projeto, essa proposta, essa proposição, ela é aprovada com emendas na casa revisora, aí então volta para a casa iniciadora apenas apreciar as emendas, tá bom? Então, quando voltar para a casa iniciadora, ela vai apreciar apenas as emendas, ok? Então, voltando para a casa iniciadora, aí eles vão se debruçar apenas sobre as emendas que foram feitas, eles não podem fazer novas emendas, eles vão apenas aprovar ou rejeitar essas emendas feitas aí pela casa revisora. Legal? E aí, aprovado ou rejeitado, aí vai prevalecer então o entendimento da casa iniciadora. Por exemplo, ele foi para a casa revisora, fez emendas, voltou, a casa iniciadora fala o seguinte: olha, a gente não concorda com nenhuma dessas emendas, então a gente vai rejeitar todas essas emendas. Beleza, vai rejeitar e aí essa casa iniciadora vai enviar o projeto que ela aprovou para o presidente sancionar ou vetar. Então perceba que a última palavra é da casa iniciadora, ok? Não é dessa forma na PEC, na proposta de emenda à Constituição. Quando é uma proposta de emenda à Constituição, aí existe o que a gente chama de ping-pong, né? Vai para a casa revisora, se a revisora fizer emendas, volta para a casa iniciadora e aí só vai para a promulgação quando houver um entendimento entre as duas casas, quando houver ali um consentimento entre as duas casas, tá bom? Não vai prevalecer a ideia de nenhuma casa, ao contrário do que acontece, por exemplo, no projeto de lei. Entendido? Perfeito. Então, vamos seguindo aqui na nossa conversa. E aí, claro, se vai para a casa revisora, né, e é rejeitado o projeto, a proposta, então esse projeto, essa proposição morre ali na casa revisora. Legal? Então, entenda, né, que não se tratando de uma PEC, né, havendo essa volta e a casa iniciadora dando a última palavra, você vai perceber que há uma primazia para uma proeminência da casa iniciadora, que normalmente é a Câmara dos Deputados. E é por isso que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho diz que as casas não estão em pé de igualdade, porque há aí essa proeminência da casa iniciadora. Legal? Então, vamos seguindo aqui para a gente comentar alguns pontos, né? Aí, essa questão da emenda, né? Se for uma emenda proposta aí na casa revisora, se for uma emenda ao projeto, uma emenda apenas de redação, né? Uma emenda que não altera o sentido da proposição, apenas altera ali a redação, algum erro gramatical, não precisa voltar para a casa iniciadora. Legal? Então, recapitulando, a casa iniciadora ela vai poder aprovar ou rejeitar a proposição e aí, aprovando, vai para a casa revisora, que pode aprovar sem emendas, aprovar com emendas ou rejeitar. Legal? Então, isso aí é para você ter uma ideia geral de como funciona tudo isso que a gente está comentando com vocês, como funciona essa deliberação legislativa aqui no processo legislativo, tá bom? E aí, uma coisa interessante da gente comentar também é sobre as emendas parlamentares a projetos de iniciativa privativa.
A Constituição, no artigo 63, ela limita essas emendas parlamentares, né? Então, se há um projeto de iniciativa privativa e o parlamentar quer apresentar uma emenda, ele não pode aumentar a despesa desse projeto, tá? Então, se o presidente da República, por exemplo, apresenta um projeto de lei para aumentar os salários dos servidores da administração federal em 5%, o parlamentar não pode apresentar uma emenda ali e alterar esse texto passando para 10% o aumento, porque vai ter um incremento de despesa nesse projeto de iniciativa do Executivo, processo de iniciativa privativa do Executivo, e é vedado pela Constituição, tá bom? E aí o Supremo traz mais uma vedação, que é a vedação ao contrabando legislativo. O que é isso? É aquela emenda jabuti, é aquela emenda que está ali, é colocada ali sem ter uma pertinência temática com o tema. Então, está tendo um assunto sendo tratado naquela lei e não pode ser apresentada uma emenda que verse sobre um outro assunto justamente para resguardar ali a reserva de iniciativa. Por exemplo, se o presidente da República propõe uma lei tratando sobre ali, aquele exemplo que a gente colocou, né, vedando o assédio moral na administração federal e trazendo algumas penalidades, não pode o parlamentar se aproveitar dessa lei e colocar um artigo lá falando sobre licenças, né, sobre licença para lactante, licença para mestrado, não pode, porque é um outro tema e aí ele estaria burlando a reserva de iniciativa do presidente. Legal? Um outro ponto importante para a gente comentar, e isso é trazido por um exemplo, trazido um raciocínio formulado pelo professor João Trindade Filho, que ele fala o seguinte, olha, é possível a emenda parlamentar que reduza a economia proposta por exemplo, pelo chefe do Executivo, né? Então, lembre, uma emenda parlamentar não pode aumentar a despesa, mas aí o professor João Trindade traz essa ideia de que pode reduzir a economia. Por exemplo, o presidente da República apresenta um projeto de lei, né, retirando aí algumas gratificações do serviço público que representaria uma economia de 200 milhões de reais em 5 anos, tá? E aí o parlamentar ele pode fazer uma emenda tornando mais brando esse projeto, né, para reduzir menos, né, uma quantidade menor de gratificações e aí a economia baixaria de 200 milhões para 80 milhões, por exemplo. Legal? O parlamentar pode fazer isso por um simples motivo. O parlamentar ele poderia simplesmente rejeitar o projeto de lei, que aí a economia seria zero, né? Então, se ele poderia rejeitar um projeto de lei, que a economia não seria 200 milhões, mas seria zero, ele pode emendar esse projeto para que a economia deixe de ser 200 milhões e a economia baixe para 80 milhões. Perceber esse raciocínio, né? Esse raciocínio do professor João Trindade foi muito bem colocado. E aí um outro ponto interessante para a gente tratar é a questão da irrepetibilidade. Havendo a rejeição da proposição, né, você pode reapresentá-la na mesma sessão legislativa. Olha só o que diz a nossa Constituição. Ela diz que, em caso de projeto de lei, não pode haver essa repetibilidade da matéria. Se um projeto de lei foi ali, né, ele foi rejeitado, né, você só vai poder apresentá-lo novamente na mesma sessão legislativa se a maioria absoluta de qualquer das casas quiser, tá? E aí, só por meio da maioria absoluta você pode reapresentar na mesma sessão legislativa. Isso é uma repetibilidade relativa. Temos também a repetibilidade absoluta, que aí é para o caso de PEC e de medida provisória. Sendo rejeitada a PEC ou a medida provisória, você não pode apresentá-la na mesma sessão legislativa. Legal? E aqui não tem aquela exceção da maioria absoluta, ok? E aí um ponto interessante é que o Supremo, na ADI 2010, né, na ADI 2010, ele diz que você pode repetir, né, você pode apresentá-la de novo na sessão extraordinária que se segue ao fim do ano, né? Então, por exemplo, você está em 2020, na sessão legislativa de 2020, e você rejeitou um projeto de lei X, tá? Você rejeitou esse projeto de lei X que está dessa matéria X. Então, você pode reapresentá-lo na sessão extraordinária de janeiro, né, durante o recesso. Você pode reapresentá-lo nessa sessão extraordinária, né, logo que se segue ao fim do ano de 2020, você poderia apresentá-lo. Tá legal? Então, foi essa a decisão do Supremo, tá? Né, esse foi o caso específico, né? Terminou o ano, foi apresentado em janeiro, o Supremo entendeu que poderia sim. Legal? E aí,
para a gente encerrar aí a nossa aula, a gente vai para a deliberação executiva. A deliberação executiva, ela traz uma hipótese muito interessante, né? Ela fala sobre a sanção e o veto. Isso aqui a gente ainda está na fase constitutiva. A gente ainda está fazendo a lei, formulando a lei ainda não existe, ok? Então, na deliberação executiva, vai para o presidente da República, ou o governador, o prefeito, né? Vai para o chefe do executivo, para que ele delibere, para que ele dê a sanção ou veto ao projeto, ok? Então, nessa deliberação executiva, entenda, perceba que não há essa deliberação executiva na produção de algumas espécies normativas, são elas. A PEC, a resolução, decreto legislativo e na lei delegada, não há essa deliberação executiva. Então, perceba, por exemplo, na PEC, então, para emendar a Constituição, é possível, né, sendo essa emenda apresentada pelos parlamentares, é possível que nem passe pelo Executivo. O próprio Congresso pode emendar a Constituição sem que isso passe pelo presidente da República. Legal? Isso por quê? Porque, né, a promulgação ali é feita pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado Federal. Legal? Então, a PEC ela não vai à deliberação do Executivo. Isso é muito interessante. Legal? Outras que não vão à deliberação são aquelas propostas pelo próprio Executivo. São a medida provisória e a lei delegada, elas não vão à deliberação também, elas não vão à sanção e a veto. Então, em regra, só vai para a sanção e veto o projeto de lei. Legal? Aí, na MP, né, a MP, ela poderia, a medida provisória, né, se ela for convertida em lei com mudanças, aí sim ela vai para a deliberação executiva. Ok? Então, a sanção, ela é a aquiescência, né, do chefe do executivo ao projeto de lei que ele foi encaminhado, né? Ele dá o ok, ele fala, ó, concordo aí com o que vocês deliberaram. Legal? Então, essa é a sanção, né? E a sanção, o silêncio, né? Se o presidente fica em silêncio, entende-se que houve a sanção tácita. Perfeito? Então, indo aqui agora para o veto, né? Para a gente encerrar a deliberação executiva. O veto é bem tranquilo. Ó. O veto é quando o presidente ele não concorda com a nova produção legislativa. E aqui o presidente ele não concorda com essa inovação no ordenamento e aí então ele veta. E aí esse veto pode ser total ou parcial, né? Ele é irretratável, o presidente não pode voltar atrás, né? O veto ele pode ser jurídico ou político, né? Ele pode vetar por uma questão de inconstitucionalidade ou ele pode vetar por entender que aquela norma ela é contrária ao interesse público. Tá bom? Então, esses são alguns temas aqui de veto. Um outro ponto importante é que o veto, né, ele devolve para o legislativo o projeto de lei. Então, na verdade, o veto ele não mata ali o projeto de lei, ele tem um efeito suspensivo. Ele devolve para o legislativo para que o legislativo, né, aí dê a palavra final. O presidente ele fala o seguinte, olha, eu não concordo com isso aqui, então estou devolvendo para vocês. E aí, se vocês quiserem aprovar aí do jeito que vocês quiserem, vocês aprovam, mas não com o meu aval. Legal? É para isso que serve o veto, né? Ele não mata de cara ali a proposição. Ok? E por fim, o veto ele é também relativo, né? Porque justamente por isso, né? Porque não é a palavra final. O veto ele devolve o projeto e aí o legislativo pode derrubar esse veto. Então, o veto ele é relativo e ele também é expresso, porque lembre-se que o silêncio ele é traduzido por sanção tácita. Então, o veto, para vetar o presidente, ele precisa ser expresso, até porque ele tem que apresentar os seus motivos. Ok, e aí a última seria a fase complementar, né, que aí vem a promulgação e a publicação, e aí elas incidem já sobre a lei já existente. Então, a sanção converte o projeto em lei. E aí, essa fase complementar, que é a promulgação e a publicação, elas incidem já sobre a lei. Ok? Então, vamos para finalizarmos a nossa aula, para finalizarmos o nosso curso, vamos para as perguntas, para que a gente consiga aí testar o seu conhecimento, ver se você conseguiu aprender alguma coisa de interessante nessa aula. Vamos então para o nosso quiz. A deliberação executiva na formação de qual das seguintes espécies normativas? A.
emenda constitucional, B, resolução, C, lei complementar, D, decreto legislativo. Qual é a resposta em qual dessas espécies normativas há deliberação executiva? Resposta é a letra C, lei complementar. Lembre-se do que a gente colocou. Em regra, né, a deliberação executiva ela vai incidir apenas em projeto de lei. Tá legal? Nesses outros casos, na emenda à Constituição, na resolução e no decreto legislativo, nada disso vai para o presidente da República ou para o governador, para o chefe do executivo em geral. Nenhuma dessas outras vai para ele sancionar ou vetar. Ok? Vamos para a segunda pergunta. A que se refere o chamado contrabando legislativo? Letra A, emenda parlamentar que aumente a despesa prevista em projeto de iniciativa privativa. Letra B, aprovação de um substitutivo. Letra C, derrubada do veto do executivo. Letra D, emenda parlamentar sem pertinência temática. Se a sua resposta foi a letra D de dado, você acertou. Porque, lembre-se que a gente comentou, né? A emenda parlamentar sem pertinência temática ela é chamada, né, do contrabando legislativo também. Alguns chamam aí de emenda jabuti. É aquela emenda que não tem relação com o assunto, não tem relação com a matéria tratada em lei de reserva de iniciativa, né? E aí o parlamentar coloca ali uma emenda sem pertinência temática, é chamado, né, de contrabando legislativo. Vamos para a nossa última pergunta. Não é uma característica do veto. Então, atenção, não é uma característica do veto. Letra A, retratável. Letra B, expresso. Letra C, relativo. Letra D, insuscetível de apreciação judicial. Isso é bem tranquila, né? Então, não é uma característica do veto. A letra A, retratável, né? O veto, ele não é retratável, uma vez que o chefe do executivo vetou determinado projeto, determinada proposição, ele não pode voltar atrás. Ok? Pessoal, então com isso a gente encerra o nosso curso, o nosso pequeno curso de Poder e Processo Legislativo. Vocês estiveram comigo, eu sou Rafael Alemar, né, e te acompanhei durante essas 5 aulas. Eu espero que tenha sido relevante, que você tenha aprendido alguns pontos, alguns temas interessantes aqui, para que você agora, com o seu tempo, você consiga aprofundar em algum tema do seu interesse. Legal? Então, muito obrigado por toda a companhia de vocês durante esse mini curso. Estejam bem, fiquem bem, estudem, né, aproveitem aí para aprender um pouquinho mais sobre o poder legislativo. É muito importante, tenha sempre aquela ideia, né, de sempre buscar por resguardar as nossas instituições democráticas, porque isso é muito importante, né, para a nossa cidadania e para a nossa liberdade quanto cidadão. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Eu te acompanhei durante essas 5 aulas. Espero te ver numa próxima oportunidade. Tchau! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.